vamos para mais uma aula de português. E hoje a nossa aula vai falar sobre um gênero textual, que é história em quadrinhos. E vocês sabem que eu gosto muito de histórias em quadrinhos, porque as histórias em quadrinhos, elas são bem fáceis de ler. A leitura, a escrita é curta, é uma leitura gostosa, às vezes aparece só imagens, então é uma leitura bem legal de fazer. E vocês que estão no primeiro ano e estão aprendendo, é uma leitura que eu indico. Pede para a mamãe comprar uns gibis, tem uns dos esmilinguidos que tem umas histórias bem legais. Mas para que nós possamos entender, nós temos que saber ler. Então, quando nós estamos lendo um gibi, nós precisamos começar sempre pelo lado esquerdo. Vai aparecer o título da história e os quadradinhos. Então, eu sempre vou lendo assim, ó. Eu leio aqui o primeiro quadrinho, que é grande, depois eu leio embaixo outro quadrinho e eu pulo para o quadrinho do lado, para depois eu ir para o de baixo. Então, a gente sempre vai lendo assim, ó, os quadrinhos. Mas, em cima dos personagens, aparecem uns balões. E cada balão desse tem um significado. Por exemplo, quando eu vejo o balãozinho só assim, ó, redondinho, com um risquinho, significa que é a fala daquele personagem. Então, aquele personagem onde está o balãozinho em cima está mostrando que a fala é dele. Se tiver mais de um personagem no quadrinho, vai ter um outro balãozinho com esse risquinho aqui, ó, essa abertura do balãozinho, mostrando o outro personagem. Mas também, às vezes aparece que o personagem, ele está pensando. E quando ele está pensando, ele está imaginando, ninguém mais em volta dele está sabendo o que ele está pensando, o balãozinho vai aparecer com estas bolinhas. E aí o personagem, ele está apenas pensando. Às vezes aparece um balãozinho com um ponto de interrogação. E o ponto de interrogação nós usamos no final das frases, quando nós queremos fazer perguntas. Então, quando aparece o ponto de interrogação, significa que aquele personagem está com uma dúvida. Ele quer uma resposta. Ele está ali incomodado com aquela dúvida. E apareceu e ele precisa de uma resposta. Um outro balão que aparece é quando tem uma lâmpada. Sabem o que significa quando tem um balãozinho com uma lâmpada em cima do personagem? Significa que esse personagem teve uma ideia genial. E ele então apareceu ali em cima dele uma lâmpada. É a ideia que ele teve. E aí, se você continuar lendo os quadrinhos, você vai descobrir qual foi a ideia dele. Outro balãozinho que aparece com notas musicais. E a prof já contou para vocês que quando aparecem as notas musicais, às vezes do lado de um passarinho, às vezes do lado do personagem, significa que ele está cantando ou está apenas assobiando. Mas, prof, quando aparece um balãozinho assim, ó, significa que os três personagens que estavam na história, os três estavam cantando juntos ao mesmo tempo. Por isso apareceu 3 pontinhos aqui, ó, como se nós tivéssemos 3 personagens. E as notas musicais para dar ideia para nós que eles estavam cantando. Mas também, às vezes o personagem aparece dormindo. E quando ele está dormindo, aparece um monte de letra Z em cima dele, porque ele está
dormindo. Às vezes até o personagem está assim, ó, meio cansado, o olho meio aberto e tem aquele monte de Z. Significa que ele está com sono. Então, quando tem vários Z, ele está com sono ou dormindo. Também tem um outro balãozinho que aparece assim, ó, todo arrepiadinho. E às vezes tem o som lá, ai! Significa que ele levou um susto. Significa que não está sendo uma fala tranquila, uma fala normal. Significa que está sendo um grito. Ah! E aí faz o balãozinho assim, ó, todo arrepiadinho. E aqui embaixo, a professora tentou desenhar uma cabeça. Em cima dessa cabeça, algumas estrelinhas. Quando tem estrelinhas, é porque a pessoa se machucou. Se tem estrelinha no pé, porque ela bateu o pé numa pedra. Se tem estrelinha na cabeça, porque ela bateu a cabeça. Significa que ela sentiu dor. Significa que ela, ai, né, a minha cabeça bateu a cabeça. Né? Que no caso a prof tentou desenhar uma cabeça e as estrelinhas ali. Mas tem uma outra situação que aparece nas histórias em quadrinho, que são as onomatopeias. Prof, que palavrão é esse? É uma palavra grande. Onomatopeias. As onomatopeias são pequenas palavras quando nós queremos dar a ideia de alguma batida. Por exemplo, se eu bato a porta muito forte, vai aparecer lá, plec, o barulho da porta. Se tem animais, vai aparecer o som do animal. Se tem alguém querendo fazer assim, que tá brabo, esse é uma onomatopeia. Então vai aparecer ali a onomatopeia. Então, se você tem gibi na tua casa, você vai pegar o gibi e vai, agora que você já sabe fazer essa leitura dos balões, você vai procurar no gibi esses tipos de balões. E aí você já vai saber o que significa. Nesse gibi que eu tenho aqui, ó, nessa página, eles estão todos conversando, aparecem os balõezinhos mostrando de quem é a vez de falar, né? Então, tá bem tranquilo aqui a história. Eles estão apenas conversando, mas tem outras histórias em que aparece vários desses balõezinhos. E agora você vai pegar o teu livro, a tua apostila, e lá na página 40 vai ter uma história em quadrinhos, a história da Nancy. E você vai observar cada quadrinho. Não tem nada escrito, mas você vai fazer a tua história. O que você imaginar que está acontecendo nos quadrinhos, você vai escrever lá no teu caderno de português. Você vai colocar o nome da escola, a data de hoje e vai colocar História em Quadrinhos da página 40. E aí você vai escrever o teu texto. Você vai transformar a história em quadrinhos em um texto escrito por você. Mas você precisa analisar bem. Primeiro ela pega um novelo de lã, aí ela pega alguma coisa que tem um barulho, porque tem umas notas musicais. Depois ela pega um potinho de ração. De repente ela olha que tem um jornal ali. E por que será que ela faz tudo isso? Porque ela quer tirar o gato de cima da árvore. Mas no último quadrinho, o gato pensa. Você vai ver lá o que ele viu no jornal, a imagem que ele viu no jornal que chamou a atenção dele e vai fazer com que ele desça da árvore, tá? E aqui embaixo tá falando sobre a história em quadrinhos, ó. Tem dois modelos lá, o balão de pensamento e o balão de fala. Mas a professora, na aula de hoje, trouxe outros modelos, outras ideias para vocês conhecerem das histórias em quadrinhos. Vamos lá, todo mundo